Boa noite, mais uma segunda-feira de live aqui no Saia da Toca com Carli Coelho. Minhas queridas alunas já entraram para a gente bater um papo. Vamos esperar só mais um pouquinho, enquanto isso eu vou me apresentando o projeto, eu já chamo vocês, tá? Aí, muito legal. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Carli Coelho, né? Esse é o Saia da Toca. O intuito do Saia da Toca é fazer vocês saírem da toca. E então, quanto mais a gente conversa com as pessoas, quanto mais a gente ouve outras ideias diferentes, a gente sai da nossa zona de conforto, né? A gente sai da nossa bolha e isso só traz crescimento. E aí, com esse intuito, já que eu também saí da toca, né? Fui para esse mundo digital, que é um mundo completamente novo, comecei a fazer lives, conversar com pessoas. Isso me trouxe bastante crescimento. E como eu já trabalho, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na área da saúde já há 20 anos. E sempre trabalhei, né, com a parte da educação, que eu gosto muito. E eu via que os TCCs eram algo assim pesado, os alunos com muita dificuldade e tal. Então eu resolvi trazer o Saia da Toca para desmistificar o TCC, entendeu? Para fazer com que vocês vejam o lado cheio, o lado positivo disso tudo. Então, por isso eu criei o Saia da Toca e eu tenho ajudado alguns mentorandos aí, tem dado muito certo. Olá, Careca Verde, tudo bem? Olá, Lara, Luba, Cala, tudo bem? Digitou errado, não tem problema. Isso mesmo, gente entrando, que legal. E aí, gente, hoje é exatamente para falar sobre isso, sobre o mito do TCC. Por que falar de TCC é tão pesado? Por que as pessoas, sabe, levam isso com tanta angústia? Por que gera tanta ansiedade? E aí, o que eu pensei, né? Eu, que geralmente estou na posição, geralmente agora, né? Porque eu também já estive na posição de vocês. Eu entendo alguns desses sofrimentos, né? Mas hoje que eu tô na posição de professora, de orientadora, de mentora, se eu chegar aqui e falar assim, gente, não precisa, o TCC é só uma experiência, entendeu? Aproveite dele como uma oportunidade para você, sei lá, aprofundar no conhecimento, para virar um portfólio para sua carreira. Eu já fiz a primeira live, né? Foram sobre as finalidades do TCC. Vocês vão falar assim, mas você falando é muito fácil, você já passou, né, pelo TCC da graduação, pelo TCC da pós-graduação, você já fez a dissertação do mestrado, você já fez uma tese de doutorado, então o TCC parece fácil. E assim, eu sei que ele é um trabalho trabalhoso, eu sei que ele é complexo, mas eu não vejo e eu nunca vi, eu não lembro de ter sentido esse pavor com o TCC. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, já que o Saia da Toca é para vocês, né, para vocês alunos que estão fazendo o TCC, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Eu falei, eu quero conversar, vamos ouvir essas pessoas. E hoje, gente, eu tenho o privilégio, porque eu considero privilégio, porque olha só o que a tecnologia faz. Eu moro aqui no Canadá e hoje eu tô recebendo aqui no Saia da Toca a Maria Letícia do Espírito Santo, a Letícia de São José dos Campos e a Renata que tá em São Sebastião, né, Rê? Vou chamar daqui a pouquinho, daí você me confirma. Para conversar, são pessoas que estão vivendo ou que acabaram de viver essa fase do TCC, para a gente desmistificar, para a gente conversar sobre esses mitos, para que a gente faça com que o TCC fique muito mais tranquilo, né? Muito mais leve, muito mais harmonioso. A Silva Camila tá falando, eu mesmo não consigo elaborar um tema, por onde seguir, sou da área da biologia. Legal, Camila, a gente vai falar sobre isso, porque isso é assim, não é só você que passa por isso, o começar é complicado, mas a gente já vai falar sobre isso. Muito legal você já ter trazido essa pergunta. Então agora eu vou chamar minhas queridas aqui, vamos lá, Renata.
Linda do Canadá e a saia da toca. Essa sua toca entrou no meu quintal aqui. Tudo bem, Cá? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu ver como agora, porque é a primeira vez que eu estou experimentando aqui, é só ir adicionando. Deixa eu ver se eu chamo as outras meninas, daí a gente bate um papo. A Letícia tá por aí porque ela não tá disponível para. Vamos ver. Maria Letícia entrando. Olá, boa noite. Tudo bem? Maria Letícia, Boa Renata, noite. Letícia, Maria Letícia é a vossa Márcia. Deixa eu tentar chamar a Letícia. A Letícia tá aqui. Ai, gente, que legal! Primeira vez que eu tô fazendo uma live com 4 pessoas. Tô empolgada. Letícia está aparecendo, Letícia está chegando. Oi, Letícia! Maria Letícia, Letícia, sejam bem-vindas ao Canadá, ao Saia da Toca. Gente, Obrigada. primeiramente, assim, meu coração tá gordo de tanta alegria de receber vocês terem aceitado. Isso é um privilégio, um privilégio. Então, assim, muito obrigada. Assim, a gente tá falando de área da saúde, então a gente vai trazer o TCC para a área da saúde, e a gente tá falando de áreas diferentes, de regiões diferentes do Brasil. Isso não é muito magnífico? É muito maravilhoso isso. Eu acho Muito tudo legal. lindo. Ô, Rê, eu apresentei e falei no início, você está em São Sebastião, certo? Isso, em São Sebastião. Então tá. Bom, gente, só apresentando vocês rapidinho. A Renata, que está aqui em cima, aqui do meu lado, essa queridona, ela é fisioterapeuta, formada desde 2016, então é uma colega. Tive o prazer de dar aula para ela. E ela acabou de terminar a pós-graduação em saúde do idoso e fez o TCC dela sobre telereabilitação e foi um arraso, simplesmente um sucesso. Foi tão linda que a banca convidou ela para dar uma aula sobre telereabilitação no próprio curso que ela estava fazendo. Olha isso, que espetáculo. Maria Letícia Almeida Farias. Maria Letícia, sabia que eu também sou Faria e que eu também agora tenho Almeida, porque o meu marido é Almeida. Então, Olha só, é assim que a gente descobre os parentes lá no Canadá, tá vendo? só que eu sou Faria, não tenho S. Ah, A Maria Letícia está no último período de farmácia na Universidade Federal do Espírito Santo e o TCC dela é com descarte de medicamentos. E eu queria deixar aqui também um beijo para uma amiga, assim, que é uma amiga querida de muitos anos já, que é a professora da Maria Letícia, que é a Ana Alice Dias, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e que colocou a gente em contato, né, Maria Letícia? Então foi um presente. E apresentar a Letícia Moraes Tavares, dá um oizinho aí, aluna do 9º semestre de Medicina Veterinária da Unip de São José dos Campos, minha terra querida, que eu amo de paixão, joseense. E o TCC dela é sobre ozonioterapia com tratamento complementar de pitiose. E também já deixo aqui o meu assim, eterno agradecimento à professora Selene Baboni, que é minha amiga também de infância, que a gente se conhece desde que a gente é criança, literalmente, e que me colocou em contato com a Letícia. Então, muito obrigada às professoras, muito obrigada a vocês também por estarem aqui comigo. Bom, então é o seguinte... Primeira vez que eu tô fazendo uma live aqui com um monte de gente e eu tô super empolgada, como vocês podem ver, eu tô falando alto, gritando, né, gente? Vi toda florida, assim, ó, que eu tô exalando primavera e calor, entendeu? Então, assim. Então, vamos fazer o seguinte, quando a gente vai fazer uma mesa redonda, a gente vai fazer um bate-papo, para que todo mundo consiga falar, porque eu quero ouvir todo mundo. Se uma quiser complementar o que a outra está falando, vocês têm total liberdade para fazer isso, porque eu acho que isso enriquece. Porque, na verdade, vocês são as vozes dos alunos que estão passando pelo TCC
com dificuldade, com medo. E hoje a ideia é meio que identificar os mitos e acabar com eles. Espero que a gente acabe com eles hoje aqui. Então, vocês podem levantar o dedo, a mão assim, que daí a gente passa a palavra. Combinado? Eu também vou fazer isso porque eu sou dessas de intrometer e de cortar, porque eu gosto de falar. Quando eu pego para falar com a Renata, eu falo assim, vou falar 10 minutos, vira 10 horas, é impossível. Então, vamos lá. Uma hora fácil, pelo menos. Vou começar com a Rê, pergunta para Rê. Rê, você já fez 2 TCC, você já passou pelo TCC da faculdade, você acabou de terminar o seu TCC da especialização. Quando a gente fala em mito do TCC, quais foram as dificuldades que você encontrou de um para o outro? Como foi a sua experiência? O que você tinha a receio de fazer o TCC? Quais foram as suas dificuldades e como que isso depois se desfez? Se é que se desfez ou não? Vamos conversar sobre isso. Foi bem diferente, né? O primeiro, na verdade, foi uma iniciação científica, então foi bem diferente. A conclusão dele foi diferenciada. O que eu tinha para fazer dentro da iniciação científica foi completamente diferente do que eu tive que fazer agora na pós-graduação. Na pós-graduação não era um grupo, eu tinha que fazer ele sozinha. E então, aí, quando você não tem essa colaboração de mentes pensantes, né, ele fica diferente porque você precisa chegar num tema, você precisa entender como funciona e escolher um tema que seja adequado. E eu pensei bastante em temas e cheguei à conclusão desse, porque é uma vivência minha, uma dificuldade minha. Então, por ser uma coisa que eu gosto bastante, então foi até razoavelmente mais fácil. Não que tenha sido completamente fácil, porque eu cheguei para você com muitas dúvidas, né? Em saber diferenciar muitas coisas, de saber exatamente qual era o passo a passo e o que precisava ser feito, quais eram as partes de do TCC, né? Como elaborar cada uma, o que eu precisava buscar em cada uma dessas partes. Então, a gente discutiu bastante. Eu tinha pouco tempo, né? Na verdade, para fazer. Ele foi feito em 1 mês e meio. Uma loucura. E, assim, poderia ter sido feito em 2 anos. Foi em 1 mês e meio. Mas, assim, foi super legal. Foram muitas dúvidas, né, para fazer o TCC. Da própria elaboração, né, de cada parte do TCC, como que ele deveria ser escrito, o que deveria ter dentro de cada parte, como eu poderia ser mais clara. Foram várias dúvidas, mas foi, assim, apesar das dificuldades, foi bem legal e foi super produtivo, porque no final das contas o assunto que eu considero super relevante, né, é bem atual, porque é o que está acontecendo no mundo hoje com pandemia, e eu continuo aí fazendo, estudando mais para de repente conseguir passar isso para frente. Então, resumindo o que você acabou de falar, foram 2 experiências diferentes, porque na graduação você procurou a iniciação científica, então já era um trabalho que já estava correndo, que já tinha começado, e nesse você teve, óbvio, tudo tem os seus lados positivos e negativos. Então, o lado positivo agora na especialização foi o fato de você poder ter escolhido o tema que para você era relevante, mas em compensação você estava fazendo sozinha, então o fato de não ter outras cabeças pensantes foi o seu grande desafio, certo? Foi um desafio fazer sozinha para até chegar no tema, né, e entender que esse tema era realmente interessante e que eu poderia encontrar muita coisa, apesar de ser um tema recente. Eram temas aqui no Brasil, né? É um tema recente
E encontrar coisas super legais que já acontecem há bastante tempo e me apaixonar ainda mais pelo tema. Foi muito legal, eu adorei a experiência. Foi complicada, mas foi divertida. Sim, eu acho que foi complicada por conta do tempo. Também fica aí mais um negocinho que a gente pode discutir aqui também. Porque, óbvio, foi Sim, possível realizar o TCC rapidamente, mas não significa que ela não tinha começado. Ela tinha começado, só que ela estava sem orientação, né, Rê? isso. Eu já tinha o que eu queria, eu já tinha escrito algumas coisas, já tinha encontrado alguns artigos para colocar no TCC, mas eu não tinha a noção de como elaborar e como colocar, como completar, como encaixar cada parte para que ela pudesse ficar fluida, porque estava carregado, estava pesado, não tinha uma fluidez de texto, então, assim, o TCC mudou completamente, né, do que ele, como ele estava, né, como ele chegou para você, e o que ele se tornou foi completamente diferente, e foi muito legal, mas deu bastante trabalho. E outra coisa que você falou também que eu acho interessante, que eu tô vendo aqui o rostinho da Letícia, da Maria Letícia só concordando, é com relação à estrutura, como escrever o texto, como organizar as ideias para que o texto fique mais fluido. Bom, vou passar então agora a palavra para a Maria Letícia. Eu queria saber a mesma coisa de você, Maria Letícia. Em que pé está o seu TCC? Como foi essa experiência? Quando a gente conversou para alinhar a live, você falou que você queria uma outra área, que você acabou mudando por conta da pandemia. Se você puder compartilhar um pouquinho, é legal. Quando eu comecei a fazer o TCC, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu participei de muitas coisas dentro da faculdade, então eu conheci muitos temas, conheci muitos trabalhos, né, dos amigos também que estavam fazendo na época. E eu Interessante. falei, não. E aí, um dia o meu namorado falou sobre um óleo que ele estava usando e eu me toquei que era um óleo que os meus pais usavam muito. E eu falei, por que não pesquisar se eu posso encaixar isso aqui na área que eu quero? Aí eu fui procurando análise antimicrobiana e encontrei poucos trabalhos, mas levei para a professora e ela falou bem assim, não, pesquisa e escreve algo sobre o tema e me manda. Aí fomos, conseguimos montar a metodologia, mas na hora de aplicar veio a pandemia, fechou o laboratório, todo mundo para casa. Ai, E aí, professora com o menino, não consegui me acompanhar no laboratório, só nós duas. E aí eu falei, não, se eu continuar aqui, eu vou ficar estagnada, a gente não vai conseguir levar isso para frente, né? Então é melhor eu procurar outra coisa. Só que nisso já participava de um projeto de extensão há 2 anos. E fazia um ano que a gente já estava fazendo uma pesquisa, né? Como se fosse uma iniciação científica mesmo. E aí eu falei, por que não utilizar esse tema que eu já estou trabalhando há bastante tempo, já conheço, né? E aí eu falei para a professora, e aí, vamos mudar? Aí ela falou, ó, no seu momento, se você quiser ir, estou aqui à disposição para poder te ajudar, né? E por aí foi. Mas o que eu percebi foi que a nenhum momento eu tive medo de trocar de tema, né? Então, assim, eu saí de um lugar que eu queria muito para ir para outro lugar que eu também gostava muito sem ter medo nenhum. E aí que eu percebi que o TCC, ele meio que se baseia em uma pergunta específica. Então, você faz uma pergunta e aí você cria um trabalho inteiro para poder responder uma pergunta específica. É apenas isso. Então, assim, por mais que você tenha que pesquisar muito, que você tenha que ir atrás muito e correr, nossa, mas é exatamente isso. Quando você coloca na cabeça que você tem que pesquisar exatamente aquela resposta, parece que as coisas vão fluindo. Você vai lendo os artigos, você fala, não, eu não preciso disso, eu só preciso disso. E aí vai filtrando os dados e o TCC vai caminhando, como se ai, fosse outro gente, trabalho qualquer da tô te dando um faculdade. abraço aqui, Letícia, calma. Ah, e aí, tô empolgada. E aí que tô na parte de elaboração ainda, né? Mas se Deus quiser tá dando tudo certo. E até quando terminar o meu período, a gente já apresentou o TCC e vai dar tudo certo. Isso mesmo. E você, Letícia? Oi, gente, boa noite, tudo bem, meninas? Muito obrigada por ter chamado para a live, primeiramente, não é mesmo?
E, nossa, achei muito legal o que você falou, Maria Letícia, quase me acharam. É. E é muito legal isso, porque, pegando um pouco do que a Maria Letícia falou, eu também usei um tema que eu já estava trabalhando com ele. Então, eu acho que isso pode facilitar também na hora de escrever algo. Por exemplo, eu estava na minha iniciação científica, testando 3 tratamentos, e agora no meu TCC eu vou fazer uma revisão, né, narrativa sobre um dos tratamentos que deu mais certo. E aí fica muito mais fácil, porque você já conhece o tema, é uma coisa que você já gostou de mexer com, então é muito mais simples de fazer. E sem medo, né? Muito bem, então peraí, gente. Resumindo tudo, vocês três têm em comum terem começado uma iniciação científica, terem experimentado uma iniciação científica. A Camila Silva, 88 Camila, ela fez uma pergunta antes de eu chamar vocês, que ela tem muita dificuldade de começar com um tema. E eu acho que aqui a gente já está destruindo um mito do TCC. Apesar de todo mundo ter essa dificuldade de encontrar o tema, o que vocês três falaram que foi em comum foi o seguinte: de alguma maneira vocês saíram da toca, ou seja, saíram da zona de conforto de vocês, procuraram uma iniciação científica. Não que todo mundo precise fazer iniciação científica, não é isso, gente. Mas vocês foram atrás de áreas que vocês gostavam muito. Então, aqui é o ponto que eu quero chegar. Independente de vocês estão fazendo iniciação ou estão procurando um tema para fazer o TCC, a primeira coisa para começar, para escolher o tema, é achar uma área de afinidade, certo? No caso, a Maria Letícia, eu acho que o que mudou ali, ela gostava muito da área de microbiologia, só que por conta da pandemia ela não pôde dar continuidade para os estudos dela, para a coleta de dados. Porém, ela já fazia um trabalho de extensão. E aí, através do trabalho de extensão, onde ela já tinha dados, ela conseguiu, então, dar continuidade com o TCC com essa outra área, que apesar de talvez não ser a área primária dela de interesse, também era uma área que ela tinha bastante familiaridade. Então, aqui eu acho que essa mensagem aqui do primeiro mito do TCC é importante. Busque alguma coisa que seja do seu interesse. Busque uma área que você goste. A Rê, ela mora em São Sebastião e ela tem feito muitos atendimentos por videoconferência. Então, é uma área que ela está, assim, se refazendo como fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, né, muito contato manual, e de repente se vê tendo que fazer esses atendimentos online. Então, ela começou a se aprofundar nessa área e acabou fazendo um TCC dela dentro dessa área. E a Letícia, na veterinária, a mesma coisa. Já tinha experimentado numa iniciação, já tinha gostado dessa área, e aí, com toda essa familiarização, ela percebeu que poderia se aprofundar mais nesse assunto. Então, Camila, respondendo aqui sua pergunta, através dos exemplos que as meninas deram, busca uma área que seja do seu interesse. Esse é o tema. Tema, gente, eu tenho falado isso bastante no canal. Tema é uma coisa, título é outro. Tema é aquele assunto bastante amplo, bastante abrangente. Então, no caso da Rê, ela estudou sobre telereabilitação. Mas o que na telereabilitação? Aí vai para a tal da pergunta de pesquisa que a Maria Letícia falou. O TCC é uma pergunta específica e você vai se aprofundar nessa pergunta. Ai, maravilhoso isso, entendeu? Do mesmo jeito a Maria Letícia. A Maria Letícia já fazia um trabalho de extensão. O trabalho de extensão é quando a gente sai da universidade e atende uma comunidade, certo, Letícia? A comunidade ao redor ali, provavelmente da universidade. Para aplicar esse conhecimento novo, porque a universidade ela tem essa função de gerar novos conhecimentos, é um dos pilares da universidade. E aí, dentro dessa experiência, ela acabou tendo já conteúdo para desenvolver o TCC. Do mesmo jeito, a Letícia. E aí eu queria saber... Bom, eu deduzi aqui, né? Eu falei que vocês foram atrás da iniciação, o que já mostra uma segunda característica que eu acho que os alunos podem ter, que é a questão de sair da sua zona de conforto e buscar por essa autonomia.
O que que motivou vocês a querer mais? O que que motivou vocês a irem buscar por essa parte científica? Quem quer falar primeiro? Posso escolher? Então vai lá, Pode. Letícia. Letícia. Primeiro eu procurei uma professora que tinha a ver com o que eu queria trabalhar. E no hospital veterinário, Falhou um pouquinho. eu não estava tendo aula com ela ainda, mas eu fui atrás dela, que é a professora de clínica de grandes. E aí eu perguntei para ela se a gente podia fazer algo com o material que tinha sido recolhido da égua, que é os cankers, né, que são o pitium. A gente ia fazer semeadura e tudo mais. Aí eu fui atrás dela, mas o start foi assim, caramba, eu tô no meio da faculdade, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí era uma coisa clínica que a gente estava lá no hospital e aí a gente podia aplicar e conhecer mais sobre a doença e aí, né, criar um acervo científico maior também sobre isso. Mas você já gostava dessa parte científica? Você já conhecia? Isso foi despertado em você durante a faculdade? Eu nunca tinha tido contato com a parte acadêmica em si, mas eu gostava muito da ideia de poder aplicar alguma coisa que a gente estava tendo lá no hospital para se tornar alguma coisa útil. E também para melhorar o currículo, né? Que a gente tá precisando também. Exatamente, gente. É isso que eu falo. O TCC ele é um portfólio. Ele é um portfólio. Ele é mais uma. A gente tem o currículo. A gente tem o currículo a grade curricular, né, da universidade, mas a gente também tem um currículo, uma grade extracurricular. Então, todas essas atividades são complementares. Aí você já começa a fazer seu networking, né? Que o networking é contato com pessoas, conhecer outras pessoas. Isso é muito importante. Muito legal. Antes de dar a palavra para a Rê ou para Maria Letícia, a Camila, que foi que perguntou, ela falou que ela trabalha o tempo todo e ela gosta muito de ir laboratório, mas ela não tem tempo de ir para o laboratório, apesar dela gostar. E aí, a minha sugestão para a Camila, eu não sei se vocês concordam, que existem trabalhos que são experimentais e existem as revisões. As revisões, elas não precisam do comitê de ética, não precisam de todo esse trabalho experimental, a metodologia, ela vai basear apenas em pesquisa na literatura, uma pesquisa bibliográfica mesmo. Então, Camila, a minha sugestão para você é que você procure fazer o seu trabalho, se você estiver sozinha. Você faça, por exemplo, como a Letícia está fazendo, uma revisão de narrativa para se aprofundar mais num assunto que você gosta. Então, dentro da faculdade, qual que é um assunto que te desperta interesse? Né? Veja um assunto amplo e aí dentro daquele assunto, veja se existe uma pergunta. Que nem a Maria Letícia, ela deu um exemplo muito, muito bom. Ela falou, meu namorado está usando um óleo. Qual será que a propriedade, não, o que é mesmo, Maria Letícia? Microbiológica? A atividade antimicrobiana que o óleo essencial pode ter. Exatamente. Então, do óleo e da microbiologia, que são dois temas, são assuntos abrangentes, ela trouxe uma pergunta de pesquisa. Então, veja, Camila, se você acha algum tema que você goste, dentro desse tema, que é esse assunto bastante amplo, veja se você tem um interesse, se vem algum porquê na sua cabeça, e a partir desse porquê, comece a pesquisar na literatura. Isso é o que a gente chama de... quer dizer, existem várias revisões de literatura, vários tipos, né? Mas você pode fazer uma revisão por narrativa, por exemplo, que é mais só um aprofundamento do tema. E é um estudo acadêmico válido e é ótimo para o TCC. Então, eu acho que esse é um mito. Nem todo TCC precisa ser com experimentação, seja com animais, com seres humanos. Não, você pode fazer uma revisão também. Obviamente, depende da sua pergunta de pesquisa, né? Depende da pergunta de pesquisa. E então tá bom. E que mais a Maria Letícia falou e a Renata? E você, Rê?
Então, eu sempre, em relação à pesquisa, né, pesquisa científica, não tem como parar de ler artigo, até porque eu não tenho como me aprofundar em um tema e entender se eu posso melhorar o tratamento de um paciente meu se eu não procurar o que tem de atualização, e a atualização só tem através de artigo. Só que, assim, a minha vivência dentro do... Só que, assim, a vivência dentro do TCC, ela melhorou essa busca. Ela me trouxe novas possibilidades de melhorar essa busca e de entender melhor como eu poderia procurar esses artigos. Então, isso, com certeza, foi muito legal, assim, porque melhorou muito a minha busca e isso melhora o meu trabalho, né? Melhora o que eu tenho de informação para tratar o meu paciente. E olhando para a perspectiva do título, do tema, na verdade, né? Que o tema que eu comecei de uma forma que eu comecei a pesquisar a telemedicina, e aí da telemedicina eu fui entrando dentro da telereabilitação, da telefisioterapia. De qualquer forma, é um atendimento virtual, porque é o que acontece hoje, né? E eu precisava de informação para tratar esses pacientes que já estavam comigo e precisavam ser tratados de forma virtual, porque é o que eu tinha no momento, e só buscando artigos que poderiam me responder algumas perguntas, como a metodologia utilizada, as diretrizes utilizadas fora do país poderiam nortear os meus atendimentos aqui no Brasil, porque aqui não tem diretriz. Então, era a única forma de tentar entender como melhorar o atendimento virtual. Então, foi muito legal, porque melhorou o meu atendimento melhorou, porque eu consegui mais informações de como conseguir tratar o meu paciente, e a minha forma de pesquisa melhorou muitíssimo. Então, só tenho a agradecer. O TCC me ajudou muitíssimo nisso. Ah, obrigada, Rê. Você é mérito seu, você é muito esforçada e foi realmente, seu trabalho foi muito legal. Eu aprendi muito. Inclusive, essa semana eu vou dar uma palestra numa universidade e vou falar sobre atualizações na avaliação. Telereabilitação vai entrar, certeza. Já estou aqui, ó, antenada. Eu tinha falado que a Maria Letícia tinha falado. Não, gente, desculpa, eu errei. A Letícia falou, agora a palavra é para Maria Letícia. Desculpa, Maria Letícia. Eu acho que o meu start veio quando a gente viu a necessidade de avaliar como a população fazia o descarte de medicamentos, né? Porque isso é um fator ambiental muito grande e que dentro da nossa área não é muito conhecido. Porque até os próprios profissionais de saúde não sabem como se realiza esse descarte de medicamentos. Imagina a população que só compra e leva para casa e faz o que com aquele remédio que estraga ou que não usa. Total. Todo mundo acaba jogando no lixo, né? Então, veio aí essa preocupação de como que a gente pode prever como as pessoas fazem esse descarte para poder jogar melhorias para o município, né? Para fazer com que os órgãos governamentais vejam essa dificuldade que a população tem para poder criar um ponto de coleta, alguma coisa assim, e realizar o descarte de uma forma correta. Então, a ideia do meu trabalho é totalmente isso, é ver como a população conhece esse tema, que é o descarte de medicamentos, e como eles realizam esse descarte. E o que deu em você de buscar pelo trabalho de extensão, de buscar pela iniciação? Foi isso também? Você já tinha isso na sua cabeça? Você já tinha contato com ciência? Você já sabia que você queria fazer isso? Não sabia. Para falar a verdade, o que me motivou a procurar foi uma bolsa que a faculdade ofereceu, e no momento eu falei bem assim, não, eu vou atrás porque eu acho que vai ser legal e tal, e a professora sempre incentivando, né? Aí ela, não, vai atrás, o projeto vai ser legal, não sei o quê, você vai gostar de participar. E eu sempre fui muito de participar de tudo que eu podia, então eu falei, não, vou atrás. E esse projeto realmente foi muito legal, foi um projeto que me agregou muito dentro da faculdade.
Sem dúvida nenhuma, aprendi muita coisa, principalmente nessa área de trabalho científico, porque eles demandavam muita leitura de artigo, eles demandavam muita escrita da gente para poder fazer publicação, até mesmo de relato de experiência, né, das experiências que a gente vivia dentro do projeto. Então, isso foi caminhando. Legal. Nossa, então, quebrando outro mito, né? Que na verdade não é um mito aqui, é um recadinho. Gente, aluno de graduação não pode ser preguiçoso, não, né? São 4, 5 anos estudando, e assim, é um tempo que parece longo, mas que passa muito rápido, não é verdade? E se você não aproveitar esse momento, já era. Não vai ter como voltar. Então, quem estiver na faculdade, faça o melhor que você pode e abuse de todos os recursos que a universidade tem nesse período. Eu entendo, como a Camila agora acabou de explanar, que tem muitas pessoas que trabalham, que já têm família, que tem que lidar com outras circunstâncias. É super compreensível. Mas dentro desse período, crie, né, se organize e crie uma gestão de tempo, faça cronogramas, ou estabeleça. O que eu quero mostrar com o TCC, na verdade, na área da saúde, nós aqui, como a Rê disse, a gente precisa de atualização para que a gente possa entregar o melhor tratamento para os nossos clientes, né? A Letícia, que trabalha com a medicina veterinária, ela não cuida só de animais. A maior parte das zoonoses, que são doenças que os humanos carregam, vem dos animais. Então, a Maria Letícia, ela trabalha com seres humanos. Né? Isso a professora Selene fala muito. A professora Selene estava por aí, Letícia, você viu? Eu vi. E ela fala muito disso. Então, a gente precisa estar em constante atualização para a gente poder entregar o melhor tratamento para seres vivos. Interessa, desde planta, animais, seres humanos, a gente tem que entregar o melhor tratamento. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver mais próximo da ciência. E a melhor forma de se aprofundar na ciência é buscando pelos artigos, porque os artigos são gerados constantemente, né? Todo dia tem atualizações novas. Só que a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê. Tem pesquisa que fala uma coisa, tem pesquisa que fala outra. E como que a gente desenvolve o nosso senso crítico? Então, eu acho assim, o que eu gostaria de passar para todo mundo que está aqui na live, né, é que o TCC, eu queria que o TCC fosse visto como uma experiência, como uma oportunidade. Ele não precisa ser o melhor trabalho, aquele que vai criar a roda, entendeu? Vocês estão fazendo iniciação científica, o TCC não precisa nem vir de uma iniciação científica, o que é ótimo, né, porque vocês estão mais familiarizados, mas que vocês façam desse exercício, que é o TCC, uma ótima oportunidade de aprendizado, porque na faculdade você pode errar. Agora, quando você estiver lidando com seus clientes, como que vai fazer? É você e você, então toda a responsabilidade cai sobre a gente. Então, se a gente não tiver respaldo de conhecimento, porque conhecimento traz autonomia, conhecimento traz liberdade, né? É a melhor forma da gente se mostrar seguro, confiante, para a gente poder entregar o melhor tratamento. Então, aproveitando de tudo isso que vocês falaram, eu acho que legal, porque vocês estão vivendo essa experiência. Isso é muito bom, muito bom. Independente do tempo que cada um tenha, guarde, gente, sei lá, 1 hora. Escreva um parágrafo do TCC por dia, né? Um parágrafo. Se você se organizar, consegue sair alguma coisa genuína, que vai te trazer algum crescimento, algum conhecimento. Letícia, tem fã aqui seu. Letícia está fazendo um maravilhoso TCC, extremamente esforçada. É o Tavares. Deve ser o Hugo. Hugo Tavares? É, meu primo. Aê, primo! Obrigada. Gosto disso, esse apoio. Gente, agora eu queria fazer uma outra pergunta. Vou começar pela Maria Letícia, porque ela trouxe esse tema. Leitura de artigos. Porque quando eu lancei a enquete, essa foi uma outra enquete que veio muito assim, sim. E a gente sabe que na área da saúde, a maioria dos artigos estão em qual língua? Em inglês. Nem só na saúde, né, gente? Nas outras áreas também, mas na saúde
quando a gente pensa em literatura forte, tem como escapar? Então, como que vocês derrubaram esse mito da leitura em inglês? Como que vocês fazem? Olha, quando eu comecei, eu mesmo tenho muita dificuldade com o inglês, não entendo muita coisa. Algumas coisas eu consigo pegar e ir levando. Mas assim, a professora falou, ó, vai pro Google Tradutor, se socorre lá. E ele não traduz bem. A tradução dele é uma tradução de palavras, então algumas frases não fazem sentido. E aí você fica assim, meu Deus, o que que eu faço agora? E você vai tentando traduzir de outras formas, até que você chega numa frase que você fala, é isso que ele está tentando falar. Mas não tem como correr da leitura dos artigos em inglês. Com o passar do tempo, você vai começando a se acostumar com a forma que eles escrevem, com a tradução das palavras, que quanto mais você vai olhando aquilo, você vai entendendo. Então, hoje tem algumas palavras específicas do meu tema que eu abro um artigo e eu já consigo identificar. É isso, isso e isso. Não tenho mais tanta dificuldade em ter que traduzir todo o artigo para entender pelo menos um pouquinho do que ele está falando. Mas não, a gente não tem como correr dos artigos em inglês. A maioria, tanto que os meus professores falam, né, que os melhores artigos são sempre publicados em inglês. Talvez para facilitar o maior acesso da população, que hoje o inglês é uma língua praticamente mundial, né? Então, e aí todos os melhores artigos são publicados em inglês. Então a gente tem que correr atrás, tem que aprender e tem que dar um jeito de traduzir e tem que ler, porque não tem outra forma. Exatamente. E você, Letícia, como você faz? Eu já tenho mais facilidade com o inglês, mas no começo, quando eu estava lendo para minha iniciação científica, era muita coisa em inglês, muito termo técnico, às vezes eu não entendia nada. E aí eu ia muito pelo contexto. Aí tinha uma frase lá que eu não entendia nada. Eu ia lá, pegava essa frase e colocava no Google Tradutor. Aí dava uma tranquilizada. E aí, depois que eu já tinha feito, já terminado já o trabalho e tal, eu descobri um site que você coloca você coloca tipo, o PDF em português lá, e ele traduz em, tipo, ao contrário, ele coloca em inglês e ele traduz para o português. É claro que tem uns errinhos e tal, mas quando você pega aquele artigo, você não está entendendo nada, é muito termo técnico, muito termo assim, que você não sabe mesmo, aí dá para fazer isso. Só que é uma chatice, né? Tem que ficar colocando no site da hora, todos os artigos, coloca e tal. Ué, mas isso Mas é pode ser uma um ferramenta. ótimo recurso. Se você puder escrever aí nos comentários, eu vou ver se eu consigo colocar um pin, deixar ele fixo, e aí Tá. as pessoas podem ter acesso. Acho que essa é uma dica ótima. O próprio Google Tradutor você já consegue fazer isso de anexar um arquivo em PDF e ele traduz, só que a tradução não fica tão boa, né? É. Mas aí eu não sei como funciona o aplicativo que ela usa, talvez fique um pouco melhor, mas dá para entender bastante coisa. Hoje o Google Tradutor já melhorou bastante. Melhorou bem Sim. já. Mas é verdade, nem tudo a gente às vezes traduz ao pé da letra, né? E não é aquilo que quer dizer. E você, Rê? De ler artigo, algumas coisas já de bater o olho, você já sabe o que significa, aí eu não tenho muito como fugir, porque o meu marido é professor de inglês, então não tenho muito para onde fugir. Então, se não conseguir ler alguma coisa, tem para quem pedir socorro, então é mais fácil. Então, gente, aqui, ó, acabando que não tem como. Ou você pede para o marido, ou você recorre ao Google Tradutor, ou esse site que a Letícia vai compartilhar com a gente. Mas uma Tô coisa que procurando aqui. a Maria Letícia falou, e isso, gente, vale para tudo. Não sei como começar a escrever. Escreva uma frase. A pior que não tem problema. O pior que seja, você já começou, entendeu? Então escreva uma frase. De uma frase você vai escrever um capítulo. É sempre assim. Eu ainda estava lendo isso ontem, né? Eu moro aqui no Canadá, hoje eu já consigo falar, não que o meu inglês seja perfeito, mas eu me comunico, né? Ouço e leio agora em inglês. Mas eu estava falando exatamente isso com o meu marido. Para eu começar a ler livros em inglês, eu tive que começar.
E era difícil, então era sempre com dicionário, procurando as palavras, né? E hoje já consigo entender o contexto porque você vai se familiarizando. Então, é bem o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pegue o artigo, leia a primeira vez. O segundo artigo já não vai ser mais tão difícil quanto foi o primeiro. O terceiro já vai ser mais fácil que o primeiro e o segundo e assim por diante. É igual se você quer começar a correr uma maratona. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar um tênis de corrida. Entendeu? Então, não adianta começar a fazer o TCC, vou entrar no curso de inglês. Não vai resolver. Mas a Maria Letícia chamou a atenção para termos específicos, o TCC traz termos específicos. Então, você já começa a ficar mais familiarizado, você já consegue entender a estrutura do texto. Ler um artigo é muito mais fácil do que ler um romance. Né? Um livro é muito, muito mais fácil. Porque os termos são específicos de um assunto que geralmente você gosta, porque você já escolheu o seu tema e você está procurando por informações para responder uma pergunta de pesquisa. Lembra isso, gente? Sempre é uma pergunta de pesquisa. O seu trabalho tem que ser específico para facilitar para você. Então, isso é maravilhoso. É isso mesmo. Existem as dificuldades, mas a gente consegue passar por elas. E a gente, à medida que vai fazendo, quanto mais vai fazendo, vai se familiarizando. Gente, ainda tem tempo... Oi. Alguém ia falar? O que eu queria falar é que um dos mitos que eu descobri depois que eu comecei a fazer o TCC foi que eu sempre tive o costume mesmo meu de fazer ele sempre em uma ordem. Então, meus trabalhos sempre foram assim, introdução, metodologia, resultado. Então, todos os trabalhos que eu fazia eram sempre assim. Quando eu fui começar a construir o TCC, a professora, não, pelo amor de Deus, a gente tem que começar pela metodologia. Porque como que você vai fazer um trabalho sem a metodologia? Então, pra mim foi um pouco estranho, porque eu tinha que começar de uma parte que era diferente. Então, assim, ela falou, não, primeiro a gente faz aqui, ó, metodologia, resultado, discussão, depois você faz introdução e todo o resto que vier. Né? Então eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou fazer um trabalho lá pelas metades? Mas eu percebi que não era pela metade, e sim que a gente deveria primeiro fazer outros passos para que aqueles anteriores pudessem fluir muito melhor do que se eu começasse pela introdução, por exemplo. Perfeito. Nossa, e eu conversei isso com a Renata semana passada, né, Rê? Conta a sua experiência com isso também, conte. Então, porque assim, a maior parte das pessoas eu acho que elas se confundem justamente pela estrutura do trabalho, né? O trabalho começa, o que você lê primeiro? Você lê o resumo. Então, a maior parte das pessoas, e isso também aconteceu comigo em determinado momento, achar que, não, vou resumir o que eu entendo pelo meu trabalho, pelo meu tema. Aí eu faço a introdução e faço todo o resto. E, na verdade, não. O resumo é o último a ser feito, né? O resumo e o título, né, que você vai dar para o trabalho. O título foi a última coisa que eu fiz, que é a última coisa que eu decidi do trabalho, que ele mudou diversas vezes. E no final eu escolhi um título, mas foi a última coisa que eu fiz e o resumo a penúltima. Então, assim, começando pela metodologia, nós mudamos várias vezes o jeito que o trabalho seria escrito, foi uma revisão de narrativa, mas ele mudou diversas vezes a cara dele e, assim, o jeito de escrever realmente, assim, é um mito, né, de como é que eu começo a escrever o trabalho e, na verdade, como ele deve ser escrito, por onde começar a escrever. E por onde começar a ler também, né? Quando você pega um artigo, por onde que eu começo a ler, que a gente conversou também a respeito disso, por onde que eu começo a ler para entender se aquele artigo ele é relevante ou não é relevante para o que eu estou pesquisando. Voltou, Maria Letícia. Exatamente, gente. Que alegria ver vocês falando isso. Letícia, você tem também alguma história sobre estrutura?
mito do TCC, ou você já tinha essa noção? Então, eu não tinha muito essa noção, mas eu sei que é estranho, porque a faculdade pede para a gente enviar a introdução antes e depois ir enviando o restante. Para mim, eu sempre vinha mais fácil já fazer como a Maria Letícia tinha falado, a metodologia, tipo, o que que eu vou falar, como é que vai ser. E aí eu tendo que fazer a introdução antes, mas eu não sei direito o que eu vou fazer. Aí a gente manda a introdução, aí a Selene fala, ah, não, depois a gente muda, se a gente mudar alguma coisa, a gente muda a introdução, não tem problema. Aí eu fico assim, gente, que estranho. Mas uma eu tenho muita dificuldade assim de organizar, porque eu sou meio assim, eu vou lendo, aí eu já vou escrevendo um monte de coisa. Aí fica um monte. Aí eu tenho que leio tudo e falo, não, eu tiro essa parte daqui, coloco aquela do outro artigo aqui junto, aí eu coloco as duas referências, que eles falam a mesma coisa, tá? Aí vai fazendo esse quebra-cabeça e no final fica tranquilo. E é uma boa tática, né? Sim, é ótima tática, mas eu vou falar esse negócio da introdução também, que se você começar a escrever introdução, não é um grande problema, mas eu já vou explicar o porquê. Falhou um pouquinho quando você estava falando, mas pelo que eu captei, você disse que você lia várias coisas e tinha dificuldade de organizar as ideias, então você ia escrevendo e depois você decidia para onde que ia, o que ia ser o que era a introdução, o que você ia colocar na discussão, é isso? Foi isso que você falou ou não? Sim, sim. Bom, quando a gente começa a pensar no trabalho, que a gente decide o tema e que a gente entra naquela pergunta de pesquisa, toda pergunta de pesquisa, sempre quando a gente tem uma pergunta na nossa cabeça, automaticamente a gente cria uma resposta, não cria? Será que o óleo tem atividade antimicrobiana, blá, blá, blá? Será que a ozonioterapia como tratamento, sei lá, pode substituir o tratamento ouro para pitiose? Será que a telereabilitação é mais eficiente do que a fisioterapia convencional? A gente pensou, essas foram as nossas perguntas de pesquisa, certo? Automaticamente, na nossa cabeça, a gente tem uma tendência, que é o que a gente chama de viés. Então, a nossa pesquisa ela tem que ser o mais neutra possível para a gente não responder aquilo que a gente quer, mas para responder o que de fato é, certo? Então, a gente não sabe se a telereabilitação é tão eficiente quanto a fisioterapia convencional. Sobre o óleo medicinal, a gente não sabe das atividades antimicrobianas ou microbianas, sei lá. E a gente não sabe do ozônio. Mas a gente tende a achar que sim ou que não. Por esse motivo, toda vez que a gente tem uma pergunta de pesquisa, automaticamente a gente tem o que a gente chama de hipótese. Não é isso? E toda hipótese, ela precisa ser testada. Por isso que a metodologia, gente, ela é tão importante. Então, o Anaré Promedvet, eu não sei se eu disse certo. Por onde começar a ler? Eu sempre começo a ler pela metodologia, porque se eu já notar que existe algum furo na metodologia, eu já não vou dar, não dou crédito para aquele artigo. Então, você tem que saber qual é o objetivo para saber se aquela metodologia está respondendo adequadamente aquela pergunta de pesquisa, porque indiretamente tem uma hipótese. Então, na sua faculdade, Letícia, quando eles pedem para que você escreva a introdução, quando você pensa no tema, quando você pensa na sua pergunta de pesquisa, a pergunta de pesquisa ela já vai direcionar você a fazer pesquisa sobre o assunto, para saber mais informação sobre aquilo. Você automaticamente vai achar a justificativa do seu trabalho, que a justificativa é baseada na referência, não é alguma coisa que você pensa, eu acho que meu trabalho é importante por causa disso. Não! O que a literatura está te falando, né? Qual é a relevância do seu estudo? Então, você traz isso através da sua pergunta de pesquisa.
e por fim você tem o seu objetivo. Então, automaticamente, quando você define, por mais que seja uma definição mental, ou que você coloque em tópicos, seu tema, sua pergunta de pesquisa, sua justificativa, seu objetivo, você já tem sua introdução, né? Só que a introdução, ela é sempre baseada em estudos de outras pessoas. Você sempre está citando as outras pessoas. Agora, a metodologia não. A metodologia é a parte original do seu trabalho. É como você vai encontrar os achados para o seu trabalho. Então, por isso que a metodologia, eu achei fundamental, Letícia, ter trazido isso, porque a metodologia é a que vai responder à hipótese que veio da sua pergunta de pesquisa. E se ela não estiver bem feita, o seu estudo vai perder qualidade, porque ela pode tendenciar a responder aquilo que você quer. Então, a metodologia tem que ser muito bem escrita, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, porque você tenha um estudo muito... com um grau de evidência com qualidade alta, certo? Aí a Camila perguntou, por que tem que mandar o projeto de TCC para o Comitê de Ética? Quais são os primeiros passos, além de ler artigos e ter um tema no TCC? Comitê de Ética, Camila, sempre quando você fizer estudos com seres vivos, principalmente seres humanos, você sempre tem que mandar para o Comitê de Ética. Então, para isso, você tem que escrever um projeto de pesquisa. Nesse projeto, você tem que mostrar sua pergunta de pesquisa, sua hipótese, sua justificativa, escrever uma introdução abordando o tema, mostrando, né, a relevância do seu estudo e a sua metodologia. Porque se a sua metodologia não estiver adequada para o Comitê de Ética, se ela gerar risco para os seres vivos, para os seres humanos, seu trabalho não vai ser aprovado, então você não pode começar. Por esse motivo, eu falei para você, como você não tem tempo para ir para o laboratório, porque para fazer estudo experimental, estudo de campo, você precisa de tempo, você pode fazer uma revisão de literatura, porque as revisões não precisam do Comitê de Ética. Tá? Gente, faltam 3 minutos para acabar essa live. Vocês acreditam nisso? Passa super rápido. Né? Vai discutindo e o tema vai fluindo e o tempo vai passando. E assim, eu queria continuar falando, porque eu queria saber assim, o que faz vocês se inspirarem, se vocês, sabe, se vocês procrastinam, porque isso é um mito do TCC, gerenciar tempo. Então, não deu tempo ainda de falar, mas, bom, eu gostaria já de aqui agradecer a contribuição de vocês. Tudo que vocês falaram foi assim, extremamente relevante. Todo mundo passa por essas dificuldades, então, da leitura, de como começar, de organizar as ideias. Eu acho que vocês já deixaram muitas ideias aqui que são muito boas para começar o TCC. E mostrou para todo mundo que é possível, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E que o TCC traz bastante informação, abre portas. Ou não sei, o TCC é um bicho de 7 cabeças para vocês ou não? De fato, não é? Não. Né? Ninguém aqui deixa de ter vida social por causa de TCC ou deixa, porque tem gente que acha, acabou minha vida, não vou mais fazer nada. Nossa, nem o meu que foi em 1 mês e meio. Nem o meu que foi em 1 mês e meio. Foi desse jeito. Foi corrido. Mas não deixei de fazer o que eu precisava e nem o que eu queria por conta do TCC. Imagina fazer em 2 anos. E a gente fez um cronograma também, né? Existia um cronograma. Foi. Então, isso ajuda muito na gestão de tempo. Gente, caramba! Então, eu vou já me despedir de vocês, agradecer pela contribuição, agradecer a presença, de novo, me sinto honrada, me coloco à disposição para que vocês precisarem. Gostaria muito que a gente continuasse em contato, que vocês chamem outros colegas. Em 28 segundos o Instagram vai derrubar a gente, Instagram chato, vai derrubar a gente. E foi um prazer. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Sejam sempre bem-vindos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? De conversar com vocês. Obrigada, pessoal, todo mundo que participou. Obrigada. Obrigada por todo mundo que esteve na live e fez perguntas. Beijo.